Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio extra do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E hoje, dia 6 de janeiro de 2021, o primeiro programa do ano vai tratar de dois temas importantes. Como manter a esperança, a fé em momentos desafiadores, difíceis? E ainda, como não deixar que o nosso padrão vibratório caia pelas situações adversas da vida? São assuntos que já abordamos, vocês sabem, em dois programas em 2020 e que vamos aproveitar para aquele momento vale a pena ouvir novamente. E quem não ouviu e quiser acompanhar os programas na íntegra, já que vamos destacar hoje apenas alguns trechos, pode procurar os episódios 5, que tem o título Como Manter uma Boa Vibe em Tempos Difíceis, e o episódio 8, A Fé Construída sobre a Rocha Não Costuma Falhar. Como vocês sabem, os episódios de O Espírito do Evangelho estão disponíveis nos principais tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcast, Deezer e Apple, e também no YouTube. Aliás, aproveite e se inscreva em nosso canal. No próximo bloco, a fé e a esperança. O israelense Yuval Noah Harari, que é PhD em História pela Universidade de Oxford, escreveu um best-seller chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Ele escreveu um artigo para a revista Time em março deste ano, que foi publicado de graça em formato digital pela Companhia das Letras recentemente. O título desse artigo dele é Na Batalha contra o Coronavírus. Faltam líderes à humanidade. Mas nesse texto, ele faz uma série de análise e ele coloca o seguinte, tem um parágrafo que eu selecionei para que nós possamos refletir sobre isso. Diz ele lá nesse artigo. Quando a peste negra irrompeu no século XIV, por volta de 1300, as pessoas não tinham ideia do que a provocava e do que poderia ser feito. Geralmente atribuíam as doenças à fúria dos deuses. Assim, quando a peste negra fez uma visita, a melhor ideia que ocorreu às autoridades foi organizar grandes orações. Não ajudou. De fato, quando uma multidão se junta para rezar, o resultado costuma ser infecção em massa. E aí ele cita também o caso da varíola. Aí entra uma questão muito interessante. Aquelas pessoas na Idade Média não tinham fé? Ou a nossa ideia de fé está equivocada? Sim, porque se eles estão lá rezando, orando, eles estão usando a sua fé, não é isso? Se eles estão pedindo ajuda a Deus, por que essa ajuda não vem? O que está acontecendo? O que não está dando certo? Então, para isso, para nós entendermos essa questão, nós vamos dar uma olhadinha primeiro nas definições que aparecem no dicionário Wise, tanto para a palavra fé quanto para a palavra esperança. Fé, lá no dicionário, diz o seguinte, entre vários significados, mas esse aqui é um dos principais. Confiança absoluta em alguém ou em algo, certeza. A esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, ou seja, uma probabilidade, uma possibilidade, confiança numa coisa boa, expectativa, espera. Também lá no meio das definições sobre esperança tem algo aqui interessante, na definição, algo que não passa de uma ilusão, que também é conhecido para nós internamente como o triunfo da esperança, algo que não passa de uma ilusão. Acho que ficou claro para nós aqui, pelo menos nesse primeiro entendimento, que fé e esperança são ideias diferentes, mas que infelizmente nós temos o hábito ou costumamos usar como sinônimos. E aí bagunça toda a nossa cabeça. Porque quando dizemos que tenho fé de que algo vai acontecer, na verdade o que estamos dizendo é que tenho esperança que algo vai acontecer. Uma possibilidade, uma expectativa de alguma coisa que queremos que aconteça. Por isso que Paulo, lá no final do hino ao amor, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele encerra dizendo que precisamos ter fé, esperança e amor. Portanto, ele coloca fé e esperança como, não como sinônimos, mas como coisas distintas. Mas então, o que seria a fé dentro do nosso entendimento aqui? O mentor do Chico Xavier, Emmanuel, ele fala o seguinte, na revista Consolador, ele diz assim para nós: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus,
certeza que ultrapassou o ambiente da crença. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. E aqui nós vamos tendo uma pista nessa frase aqui, nesse pensamento de Emmanuel, já vamos começando a entender um pouquinho melhor o que é a tal da fé raciocinada que nós espíritas falamos tanto. Então vejam, é você ter a certeza em Deus. Mas é uma certeza que vai ultrapassar o ambiente da crença, assim, eu acredito. Não. Né? Conseguir a fé, diz aqui o Emmanuel, é alcançar a possibilidade de não mais dizer simplesmente eu creio, mas afirmar eu sei, com certeza, com todos os valores da razão. E óbvio, tocados aqui pela luz do sentimento, porque você não pode ter só a racionalidade, você tem que também ter um pouco da emoção. Vamos ter fé em Deus, em Jesus, no plano espiritual maior, essa é a ideia. A certeza de que nós estamos amparados, mas tudo com lógica, com raciocínio. De novo, Emmanuel, dessa vez no livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala para nós assim: a fé espírita não é aquela que se fixa em objetos materiais, como cruzes, escapulários, santinhos, talismãs, amuletos, medalhas, etc. e tal. E até as questões das orações lá da Idade Média, que nós vimos agora há pouco. O espírita tem fé em Deus, em Jesus, nos bons espíritos, como nós já vimos, diz aqui o Emmanuel. Essa fé é muito diferente da crença infantil num pretenso poder mágico de objetos materiais, por exemplo. E o que acontece ao termos fé em Deus no plano espiritual maior? Porque agora eu acho que é a questão que vocês devem estar se perguntando. Se eu tenho a fé em Deus, eu estou protegido de acidentes, de fatalidades, do coronavírus, de problemas econômicos, eu estou protegido? Se eu for um espírita, se eu tiver que falar que tenho fé profunda? E a resposta, eu lamento informar, é não. Nós não vamos ganhar um escudo de proteção como aquele da Mulher Maravilha, que afasta todos os perigos, né? Todas as balas, todos os coronavírus, todos os problemas econômicos, tudo que acontece de errado tem lá um escudo que vai nos proteger, porque nós temos fé. Não, não é assim que as coisas funcionam. O que o plano espiritual vai nos dar é força, coragem, bom ânimo, sustentação para atravessarmos um determinado período complicado em nossas vidas, como está acontecendo agora. Estamos aí num momento muito difícil, essa questão do coronavírus, quarentena, angústias e tudo mais, como nós já vimos no nosso segundo episódio das leis morais e o coronavírus. O escritor e palestrante espírita José Carlos de Luca, no livro Sem Medo de Ser Feliz, ele fala lá no capítulo O que Deus quer de você? E ele fala o seguinte, que diante das adversidades, o importante é nunca perder a convicção, ou seja, a fé, a certeza de que Deus é nosso Pai. E a Ele devemos recorrer quando estamos em dificuldades. Que vai nos atender, e isso aqui é muito importante, Deus vai nos atender naquilo que for melhor para nós, mesmo que nem sempre seja aquilo que pedimos ou estamos compreendendo. Para nós entendermos melhor tudo isso, vamos aqui dar 2 exemplos, essa questão, que realmente ela é confusa, e nós vamos tentar fazer aqui de uma forma bem didática. Eu vou pegar aqui um caso de uma expositora espírita do Rio de Janeiro que eu gosto muito, que é a Deusa Nogueira. Ela é do Centro Espírita Leon Denis. E a Deusa Nogueira contou um caso que aconteceu com ela, um caso muito triste. Ela perdeu uma pessoa muito próxima, querida, por conta lá da violência. E aí, lá no velório, as pessoas chegavam para ela e diziam o seguinte: puxa, como que isso pôde acontecer com você? Pessoa tão trabalhadora no bem, uma fatalidade dessa, como uma situação tão trágica aconteceu na sua vida por causa disso. E aí a Deusa Nogueira fala lá na exposição, ela faz a seguinte pergunta: por que isso não ia acontecer comigo? Quem disse que eu sou diferente de outras pessoas? Por que eu teria privilégios? Eu tenho a certeza de que existe o plano espiritual, de que se essa pessoa querida desencarnou, é porque a missão dele na Terra acabou. E que ele está amparado no plano espiritual. Olha só que frase. E que tranquilidade para ela falar isso. Essa é a fé raciocinada. E depois dizem que a doutrina espírita ela não é consoladora. Imagina, ela é muito consoladora, porque nós temos a certeza do plano espiritual. Temos certeza que os entes queridos que já voltaram para a pátria espiritual, nós um dia poderemos reencontrá-los. Outro exemplo, para nós entendermos aqui essa questão da fé e do que o plano espiritual pode nos ajudar e como pode nos ajudar, e essa questão da fé raciocinada também,
vem lá do Xande de Pilares, sim, volta o Xande de Pilares, que abrilhantou o nosso episódio 6, como a fina arte de mandar a tristeza embora. E nós colocamos lá um trechinho da música, tá escrito: erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora, basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Lembram disso? Ele conta, na história pessoal dele, né, ele conta que quando criança, o Xande de Pilares teve ele quase morreu 2 vezes por deslizamento de terra em barracos nas favelas que ele morava, lá no Morro da Chacrinha e do Andaraí. Com 10 anos ele teve que fazer bicos para conseguir ajudar a manter e a sustentar a casa, carregar cimento, areia, essas coisas todas. Mas ele tinha um sonho, que era ser sambista, mas ao mesmo tempo ele conseguiu. Ele foi estudando música, ele fugia, dava umas escapadas para ver os principais sambistas lá do Rio de Janeiro e ficava sempre de olho em uma oportunidade para poder tocar. Até que finalmente ele passou a cantar, entrou no grupo Revelação, fez muito sucesso e agora ele está lá na carreira solo. Ele conta numa entrevista que quando ele desceu o morro para correr atrás desse sonho, como ele explica, a família achava que não ia dar certo e tudo mais, mas ele botou na cabeça que ele tinha que enfrentar tempestade, sol, qualquer coisa. Mas alguma coisa iria acontecer. Ele contou lá nessa entrevista. Então vejam, aqui já tem uma chave interessante. Ele não sabia se ele ia ser músico. Ele não tinha certeza, ele queria ser cantor. Mas como ele tinha essa fé em Deus, no plano espiritual, ele falou: olha, eu vou perseverar, vou insistir, vou tentar abrir um caminho. E alguma coisa vai acontecer. Se for músico, ótimo. Se eu puder ser cantor, muito, muito que bom. Mas também se não der, tá tudo bem também. Tanto que ele fala o seguinte: tudo que aconteceu na minha vida é coisa de Deus, diz aqui o Xande de Pilares. Ele tem que estar presente na maioria das minhas canções, porque acima dele não tem nada. E ele faz uma música chamada Perseverança para contar essa fase da vida dele. Ele fala assim, tinha um refrãozinho: meu Deus, ele é forte e nele eu tenho fé. Eu nunca vou remar contra a maré. Quem planta o bem sempre colherá. Olha, que coisa interessante. E aqui nós já começamos a raspar num outro problema nessa questão da fé. É a fé que vai nos levar a ter obras, a caridade. Isso vai ficar muito claro para vocês um trecho de um programa que já não existe mais, eu acho que já acabou, que chamava Esquenta, que acontecia aos domingos, na apresentação da Regina Casé. E nesse programa, o Xande de Pilares estava falando muito da dificuldade dele no início da carreira. Contava até que ele só tinha uma calça para ir nos shows assim, né, nos bairros e tudo mais. E nesse episódio que eu vou colocar agora para vocês, acontece um fato muito interessante, uma história muito bacana. Quando o Xande de Pilares conta para a Regina Casé a história de uma pessoa que estava vivendo na rua e pediu uma ajuda para o Xande. Vamos ouvir. Ele chegava e pedia para cantar, isso constantemente. Ele estava sempre na porta e não é que ele morava ali. É que ele morava um pouco distante dali, então às vezes não tinha dinheiro da passagem, ele ficava por ali mesmo. E o cara era mais duro que ele. Você vê que ele não tinha dinheiro para voltar para casa. Então ele que só tinha uma calça e era duro, falou, pô, tem que fortalecer esse cara que ele tá pior que eu. E aí você chamou ele para cantar. Isso. Ele pegou o violão de soneca e começou a cantar. Aí foi mico ou ele mandou bem? Não, mico não. Ele roubou a cena de uma tal forma que eu não quis nem voltar. Eu falei, não quero voltar não, deixa ele. Ele roubou a cena, tu botou todo mundo em pé, todo mundo dançando. Esse cara que estava lá na porta e que ele deixou dessa canja, tá aqui hoje. Esse cara é o seu Jorge. A minha situação era muito ruim. Minha situação era ruim ao ponto de não ter mesmo o que comer. Então, o lance de tocar, não era nem dinheiro, não era nem lance, porque tinha uma pizza no final, que o Xande, sem nenhuma resenha, ele dividia aquilo. É isso. Olha que interessante. Então, o Xande de Pilares tinha algo. Estava numa situação difícil? Estava. Mas, ao mesmo tempo, na batalha, ele também viu um irmão que estava com menos do que ele. Estava todo mundo num perrengue, mas tinha um que estava num perrengue pior. Estava numa situação mais difícil, muito mais delicada. E ele foi lá e estendeu a mão. Estendeu a mão, ajudou o seu Jorge, que passava por aquela situação toda que ele narrou no programa aí, o Esquenta, com a Regina Casé. Essa é uma questão muito importante para nós. Porque a questão de você ter a fé precisa levar necessariamente para as obras, para a caridade, para olhar ao próximo como a si mesmo, ter esse amor ao próximo, como Jesus nos ensinou. Tanto que Emmanuel, de novo, hoje nós vamos falar muito de Emmanuel, mas dessa vez no livro Pão Nosso, lá no capítulo 9 desse livro, ele fala o seguinte para nós: Jesus destaca aquele que ouve os ensinamentos e o pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas,
Aqueles que ficam falando Senhor, Senhor, da boca para fora, sou terrivelmente cristão. Mas os que usam esse ensinamento, diz Emmanuel, para aplicação no esforço diário. Mas para isso, precisa ter fé, certeza. E isso estará dentro da nossa alma, marcando o caminho, o norte, que deveremos seguir em nossa elevação espiritual. Mas, principalmente, se nós estamos seguindo aqui esses ensinamentos de Jesus, o que nós temos que fazer? Obras, frutos, ajudar o próximo, caridade. Este foi um trecho do programa 8, aqui do O Espírito do Evangelho, que teve como título A Fé Construída sobre a Rocha Não Costuma Falhar. Nesse episódio tem ainda as passagens evangélicas da fé que remove montanhas e da figueira que não dava frutos. E finalizamos com uma música de Raul Seixas, E Meu Pai. No próximo bloco, manter a vibração alta é preciso. Ouviremos um trecho do episódio 5 aqui do nosso podcast, do O Espírito do Evangelho, que tem o título Como Manter uma Boa Vibe em Tempos Difíceis. No próximo bloco. Como manter uma vibração positiva, elevada, nesses dias tão conturbados? Será que isso é possível? Olha, sim, é possível. Mas nós vamos precisar nos esforçar um pouco. É o que nos diz da música Positive Vibration, ou Vibração Positiva, do cantor jamaicano Bob Marley. Positive Vibration foi o primeiro grande sucesso do artista e ficou entre as 10 mais tocadas nos Estados Unidos em 1976, quando foi lançada. E no ritmo do reggae, Bob Marley vai nos dando dicas preciosas. Numa tradução livre, um trecho da letra diz o seguinte: se você briga todo dia, você está rezando para o mal, eu digo. Por que não ajudarmos uns aos outros no caminho? Ficaria mais fácil. Um pouco mais fácil. Nós não podemos viver de maneira negativa. Então vamos dar espaço para o dia positivo, porque é um novo dia, um novo tempo, um novo sentimento. Olha que bacana! E nós, durante o dia, nos vemos divididos o tempo todo entre viver de maneira negativa, como diz aqui o nosso querido Bob Marley, brigar, rezar para o mal, baixamos o nosso padrão vibratório, ou nós temos aquela possibilidade de dar espaço para a vibração positiva, que passa por um olhar mais amoroso e caridoso, como diz aqui o nosso eterno jamaicano. Por que não ajudarmos uns aos outros no caminho? Ficaria mais fácil, um pouco mais fácil, como diz ele aqui na letra. Mas muitas vezes nós nos desequilibramos e nem percebemos. Baixamos a nossa vibração. Um exemplo antológico que vocês devem conhecer como símbolo disso é aquele desenho animado do Pateta dirigindo. O narrador diz no começo do filme que o motorista é um cidadão pacato e de bem. Mas quando entra no carro, ele se transforma. Vocês devem rever esse desenho, e vocês vão ver várias versões. Se eu não me engano, a mais completinha é que tem 6 minutos e 3 segundos, alguma coisa assim. Mas vale a pena vocês darem uma olhada lá no YouTube para rever esse desenho animado antológico, que, se não me engano, também é da década de 1950. E muitas coisas ao longo do dia podem nos jogar por uma vibração negativa, como essa que nós vimos ou vamos rever lá do Pateta. As redes sociais têm esse potencial de nos desequilibrar, por exemplo, é um item, não precisamos só ficar dirigindo para ficarmos irritados ou desequilibrados, brigando lá no trânsito. Também as redes sociais têm esse potencial de nos desequilibrar. Ficamos angustiados, nervosos, aflitos com a situação econômica e as incertezas desse coronavírus que nos assombra. Mas diversas outras situações podem baixar a nossa vibração. Até ver um filme violento, de temática pouco edificante, por exemplo, pode nos causar uma impressão negativa, mudar a nossa vibração. Olha que coisa! Tudo isso afeta o nosso pensamento. Essas pequenas coisas elas vão afetando, vão nos derrubando sem que nós possamos perceber. José Carlos de Luca, que é um expositor espírita, autor de vários livros, ele tem um livro chamado Socorro e Solução, e como nós precisamos nos dias de hoje de socorro e de solução. E ele nesse livro nos diz o seguinte: o homem é basicamente aquilo que ele pensa. O pensamento desencadeia nossos sentimentos e atitudes e atrai pessoas que se identificam com o nosso modo de pensar e agir.
estabelecendo um campo de influências recíprocas. Então, às vezes, nos afinizando, entrando em sintonia com outras pessoas que pensam como nós. No primeiro momento, isso não é necessariamente um problema. Vamos deixar isso claro. Porque quando nós estamos num centro espírita, os trabalhadores daquele centro espírita, eles estão na mesma sintonia, estão na mesma vibração. Trabalhar para o bem, trabalhar em prol do próximo. A questão começa a complicar quando, por exemplo, você se junta com um grupo, vamos supor, torcedores de futebol, todos eles com o mesmo time. E aí, de repente, encontra torcedores de um time rival. Se todos estiverem numa vibração do desequilíbrio negativo, pode ocorrer o quê? Uma confusão, uma briga, e todos estão lá naquela mesma sintonia e naquela mesma vibração negativa. E é como se fala nos ditados populares: diga-me com quem andas e te direi quem és. Então nós temos que tomar muito cuidado. O que nós estamos atraindo para a nossa vida? Que tipo de sintonia nós estamos querendo aqui para a nossa vida? Estamos indo mais para a sintonia de música clássica, MPB, quando nós estamos lá mexendo no nosso rádio, o que nós gostamos mais? Será que nós estamos indo para umas músicas mais violentas, mais complicadas? Isso, obviamente, é simbólico. Todas as músicas, as expressões artísticas, elas são válidas. Mas aqui é mais para nós termos aqui uma ideia mais didática. O que nós estamos querendo sintonizar? Que estação nós estamos querendo sintonizar? Estações que nos levam mais para o bem ou estações que nos levam mais ou nos influenciam mais para o mal, para um comportamento mais negativo, que baixe a nossa vibração? Se for por esse caminho, nós vamos criar o quê? Um círculo vicioso, se formos por esse caminho da baixa vibração. E dependendo das companhias que arranjamos, vamos cada vez mais para e por este caminho. O que nós queremos? A decisão é nossa, mas nós temos que estar o quê? Vigilantes. Temos que estar o quê? Atentos, para não deixarmos que vibrações de outras pessoas nos levem a um caminho ruim. Nos preservarmos, olharmos, isso me interessa, isso é positivo para mim, essa leitura que eu estou fazendo é uma leitura que está me deixando bem, confortável, feliz, ou ela está me deixando para baixo, deprimido? Estou muito tempo na televisão, vendo esses noticiários, estou ficando aflito. Isso está me fazendo bem? Está baixando o meu padrão vibratório? Não está na hora, de repente, de mudarmos, fazermos alguma outra coisa? De repente, um bolo, brincar com o cachorro? Mudar. Sair dessa vibração negativa, dessas coisas que estão nos sintonizando para algo negativo. Emmanuel, que como vocês sabem, foi o mentor, né, do Chico Xavier, ele traz para nós um livro chamado Paz e Renovação, que é um livro muito interessante. E tem um capítulo lá, o capítulo 20, que ele tem como título Vibrações. Tudo pela psicografia aqui do Chico Xavier. E o Emmanuel nos dá alguns conselhos que são muito importantes para nós tomarmos esse cuidado, para não baixarmos o nosso padrão vibratório, não nos sintonizarmos com o mal, ficarmos atentos aqui, sempre vigilantes. Ele fala o seguinte, num trecho aqui desse texto, que é vibrações. Se te encontras sob o cerco de vibrações conturbadoras, emite de ti mesmo aquelas outras que se mostrem capazes de gerar vida e elevação, otimismo e a alegria. É aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. Estamos na frente da televisão. Estamos vendo o noticiário. Aquele noticiário está nos deixando angustiados, nervosos. O que nós vamos fazer? Mudar. Mudar a ideia, mudar esse padrão vibratório, trocar. Fazer com que nós possamos criar situações, a nossa vibração, a nossa sintonia, como diz aqui o Emmanuel, para gerar vida, elevação, otimismo, alegria. Trocar. Diz ele aqui ainda, ninguém suspende golpes da ofensa com pancadas de revide, tanto quanto ninguém apaga fogo a jorros de querosene. Boa comparação essa. Então não adianta querermos mudar o nosso padrão vibratório com coisas que estão meio negativo, com mais coisas negativas. Não podemos sair de uma sintonia negativa continuando numa sintonia negativa por outros meios. Não vai dar certo isso. Como nós vimos, inclusive, no outro programa, o programa passado, não devemos pagar o mal com o mal. Temos que pagar o mal com o quê? Com o bem. Caso contrário, nós nunca vamos sair desse círculo vicioso que mencionamos anteriormente. Diz aqui ainda o Emmanuel,
Responde a perturbações com a paz. Ante o assalto das trevas, faça luz. Vou até repetir essa frase que ela é muito bonita. Responde a perturbações com a paz. Ante o assalto das trevas, faça luz. Então nós temos que estar toda hora pensando nisso. Puxa, será que eu estou me afundando? Será que eu estou muito triste? Será que eu estou muito naquela vibração do desenho animado, daquele da hiena? Ó vida, ó dor. Né? Será que eu estou desse jeito? Ó azar. Será que eu estou dessa maneira? Será que eu estou pensando desse jeito? Será que não é melhor mudarmos isso? Fazermos uma mudança desse nosso pensamento? Trocar a chavinha? Vibrações negativas off? Desligado? Chavinha da vibração positiva ligada? Sintonia mais complicada? Mais para baixo também? Vamos desligar? Vamos ligar uma sintonia melhor, vamos mudar a nossa estação, vamos deixar captar outras coisas mais positivas para a nossa vida. É como diz lá o nosso querido Bob Marley, lá no Positive Vibration, nossa vibração positiva. Como ele fala na letra, nós não podemos viver de maneira negativa. Então vamos dar espaço, vamos permitir que se abra essas possibilidades de uma vibração positiva. Então vamos dar espaço para o dia positivo, porque é um novo dia, um novo tempo e um novo sentimento. Nós temos essa possibilidade de fazer, como diz o Bob Marley, mas nós temos que ter o quê? Essa consciência. Mudarmos essa postura nossa, ficarmos vigilantes e deixarmos entrar esse dia positivo, começarmos um novo momento na nossa vida. E assim como mencionou uma ouvinte atenta no nosso programa, a Silmara, nós vamos criar um círculo virtuoso. É isso que nós queremos. Nós não queremos um círculo vicioso, que nós já mencionamos. Nós queremos o quê? Um círculo virtuoso. Queremos vibrações positivas, sintonia no bem. Por quê? Como ela disse aqui para nós, numa mensagem, o plano espiritual maior vai ficar cada vez o quê? Mais próximos de nós quando nós estivermos nesse caminho da vibração positiva, que vai nos dar o quê? Mais suporte e sustentação para oscilarmos menos. É isso que nós queremos. Mas nós temos que trabalhar para atingir esse objetivo. Oscilar menos, ficarmos mais atentos. E, óbvio, contar com a ajuda do nosso mentor, dos nossos guias espirituais, dos nossos benfeitores espirituais, porque aí nós vamos cada vez mais nos aproximarmos deles. Eles vão ter mais facilidade para nos dar essa sustentação, esse suporte. E isso é uma verdade. Então, vamos atrás desse círculo virtuoso, vamos atrás dessas vibrações positivas e de sintonias no bem. Ouvimos um trecho do episódio 5 do podcast O Espírito do Evangelho, como manter uma boa vibe em tempos difíceis. No programa completo, lá o episódio número 5, temos o trecho da música cantada pelo Bob Marley e uma passagem do Novo Testamento que é perfeita, não só para nos incentivar a não deixar cair a vibração, como também manter a fé e a esperança, como vimos lá no primeiro bloco. É o episódio da prisão de Paulo e Silas em Filipos, que está contado em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Vale a pena ouvir e meditar sobre esse caso. No episódio especial da semana que vem, de O Espírito do Evangelho, nós vamos refletir sobre os 160 anos do Livro dos Médiuns, que foi publicado no dia 15 de janeiro de 1861. Fiquem bem, fiquem com Deus.